Bom dia, amados irmãos. É um prazer, né, estarmos aqui juntos como igreja, é sempre bom. E falar das coisas que Deus faz na nossa vida, para nós que experimentamos a graça e a misericórdia dele a cada momento, não é uma coisa tão difícil. Mas eu quero compartilhar com os irmãos rapidamente essa trajetória nossa, Brasil, Estados Unidos, e esses 16 anos que nós estamos aqui. Eu vou tentar resumir em 10 minutos. Mas para que os irmãos sintam, né, vejam que muitas vezes as pessoas vêm, mas na verdade, eu costumo sempre, alguém me pergunta qual é o segredo de vida. Eu falei, bom, em primeiro lugar você tem que saber qual é a vontade da sua vida, né? Porque senão vai dar tudo errado. Então, e foi interessante como o processo que Deus nos trouxe, porque literalmente, irmãos, Deus nos trouxe. Porque quando nossa família, minhas filhas, que foram as primeiras vieram para cá, eu morava em Natal, no Rio Grande do Norte. Não sei quantas pessoas conhecem a distância de Natal para Recife, né, que é 4 horas de viagem, 6 horas de viagem. Acho que é 6 horas de viagem, estou até perdida. E naquela época eu não tinha dinheiro nem para ir de Natal a Recife. Quanto mais pagar uma passagem para minhas filhas virem para os Estados Unidos, porque nós estávamos passando tínhamos entrado numa falência com uma empresa que nós tínhamos, então nós estávamos assim, zerados. Sabe quando você perde o teto, perde tudo mesmo, que você sente assim. E eu me lembro que nesse período eu estava tão frustrada com Deus, que teve um dia que eu estava deitada assim lá em Natal tem rede. Eu estava assim, deitada na rede, sentada na rede, e eu estava tão brava com Deus aquele dia, que eu olhava a Bíblia, porque eu sempre tive o hábito de ler a Bíblia todo dia, né? De ler, de conversar com Deus. E aí naquele dia eu olhava para a Bíblia e dizia para ele assim, eu não vou conversar com você. Hoje eu não quero falar contigo. E aí eu sentada ali, olhando, e aí teve um momento que eu disse para Deus, tá bom, eu me rendo, eu não aguento ficar sem falar contigo. E aí eu fui pegando, e aí Deus falou profundamente no meu coração. Então, só para vocês entenderem em que circunstâncias nós viemos. Mas Deus abriu as portas, e minhas filhas vieram num congresso de jovens no Texas. Elas organizaram uma caravana e ganharam de presente, ganharam da agência de viagem as passagens. Então elas vieram participar do congresso da Juventude Batista no Texas e voltaram. Mas antes de voltar, a Juliane conheceu um pastor, uma família, um pastor e a esposa, já um senhor, ele já é falecido até. E eles assim ficaram apaixonados por Juliane. E como ela falava inglês, ela era professora de inglês no Brasil, eles falaram, se você quiser vir para cá, você pode vir, que a nossa casa está aberta para você. E aí foi assim que começou, né, a segunda passagem. A gente não tinha como vir, não tinha como pagar passagem. Mas na mesma agência que elas trabalharam para trazer, o grupo se propôs a vender a passagem. Coisa assim, milagre de Deus, gente. Porque eles se propuseram a vender a passagem sem nenhuma garantia, para elas pagarem 15 dias depois que elas estivessem aqui, uma parte, 15 dias depois a outra parte, e 15 dias a outra parte. Em 45 dias elas tinham que liquidar tudo. Quer dizer, era um grande desafio para elas. E elas vieram, e Deus abençoou, e elas conseguiram pagar. E tiveram uma experiência bastante interessante. Num dos dias que elas estavam, e ainda ajudaram um pouco a mim e o pai no Brasil. E num dos dias, isso em pouco tempo, elas estavam, não teve trabalho, e elas estavam, esse detalhe é muito importante para você que às vezes tem dia que não tem trabalho. E elas estavam assim, tristes aquele dia, porque não tinha tido trabalho, e elas tinham pago as contas todas, estavam sem dinheiro, e elas resolveram ir na praia, sentar lá na praia, uma quarta-feira pela manhã, não tinha ninguém na praia. A praia estava completamente deserta. Lá depois da Atlântica, já em quase Fort Lauderdale, aquele pedaço ali, e não tinha ninguém na praia. E elas então, umas estavam sentadas, conversando, né? E aí uma entrou na água. Então ela estava lá tomando banho, nadando. Aí de repente ela viu um negócio boiando assim. Aí ela olhou assim. Aí olhou para um lado, olhou para o outro, não viu ninguém. Ela nadou, pegou. Era uma nota de $100. E aí ela voltou assim para a irmã, assim. Olha o que eu achei. E ficou naquela coisa. E aí a irmã até falou para ela, vai na
nota de 10. Elas acharam aquilo incrível, incrível o cuidado de Deus com elas. Porque jovens apenas com 23 anos, quer dizer, todo mundo tem. E ali elas puderam ver o cuidado do Senhor com elas. E aí ele falou assim, Deus é fiel. Ele deu o dia da semana e do dia hoje que a gente ia trabalhar, ainda deu o dízimo, os 10%. E assim, elas começaram a jornada delas aqui e eu vim depois, porque foi difícil para elas ficarem sozinhas, choravam muito. Chorava eu lá e elas aqui. Aí o pai um dia falou, pelo amor de Deus, vai lá, porque não dá para vocês ficarem desse jeito. E aí elas pagaram minha passagem, eu vim, e daí eu comecei a trabalhar e eu não quis voltar mais. Acontece com todo mundo. E aí o Edno veio depois e nós estávamos assim, trabalhando com todo mundo naquele período gostoso, né, de reconstrução da família e tudo. E nesse meio tempo, uma notícia que caiu como uma bomba em cima da gente. Quando nós estávamos há 5 anos aqui, o Edno foi diagnosticado com câncer. E eu me lembro que ele passou mal, caiu com uma dor muito forte em casa. Ele já vinha reclamando de uma dor no braço. E aí nesse dia ele caiu, desmaiou. E eu estava sozinha com ele em casa, ainda tentei levar ele antes dele desmaiar de novo. Consegui levar ele para o sofá. E aí liguei para minha filha. A minha filha nessa época já trabalhava com uma clínica americana. De lá ela ligou para o 911 e eles vieram. E eles falaram assim, ó, não tem nada nele que a gente possa dizer assim, ó, ele está mal. Tem nada. A pressão está boa, o coração, o batimento cardíaco, tudo dele está normal. Mas vocês precisam levar ele ao médico, porque ninguém desmaia com uma dor que não seja nada. E aí então nós levamos ele ao hospital e já fez vários raios-x no corpo todo. E ali o médico que já internaram ele, e acho que 2 dias depois, o médico veio com um diagnóstico. E nesse momento, quando o médico deu o diagnóstico para ele, a minha filha Luciana, que é ministra de música da Igreja Americana, estava com ele e ela falou para ele, traduziu, por coisa dura, né? A pessoa não sabe inglês, ela tem que traduzir uma coisa dessa. E ela perguntou, pai, o senhor entendeu? Ele disse que o senhor está com câncer, tem um tumor muito grande no seu braço e que há metástases em várias partes do corpo, dos ossos. E aí naquele momento ela disse que ele fechou os olhos, respirou fundo e ele levantou da cama e ele nasceu um guerreiro que lutou 8 anos contra o câncer. E eu me lembro que nesse dia, depois eu fui lá visitá-lo, né, troquei com minha filha, e ao voltar para casa naquela noite com a notícia de que ele estava com câncer, eu senti assim uma solidão muito grande. E eu me lembro que quando eu abri a porta do apartamento, eu estava me sentindo tão só, tão assim, né? Já nós estávamos naquela época, a gente estava com 32 anos de casado, né? Já uma caminhada boa. E ali naquele momento eu fiquei assim sentindo a possibilidade de perder, né? De que ele pudesse ir. E eu, naquela solidão, naquele momento terrível de dor, só quem passa que sabe, quando eu abri a porta do meu apartamento, eu entrei. Eu fiquei imaginando como é que eu ia ficar dentro daquele apartamento sozinha. E ali, quando eu entrei ali dentro daquele apartamento, irmãos, uma coisa linda e maravilhosa aconteceu comigo. O Senhor me envolveu. Gente, foi uma coisa incrível. O Senhor me envolveu de uma maneira tão profunda, tão grande. Ele me pegou no colo. Eu me senti no colo dele. E todo aquele medo, toda aquela angústia, todo aquele sofrimento, a solidão, toda aquela coisa tão pesada que eu estava, foi embora. Me senti assim, aquela leveza, e aí eu pude respirar. E aí nasceu também uma guerreira que lutou os 8 anos, até que o Senhor o levou. E antes de Deus foi muito bom conosco, eu já estou terminando, que nesse finalzinho, Deus, durante os 8 anos, Deus levantou muitas e muitas pessoas que foram os braços, a voz e os pés de Deus na minha vida. Amém. E estou olhando para a loja, pastor. Então, nesse pouco antes dele partir, eu tive o privilégio, Deus me deu assim, o privilégio para acalmar meu coração. Que ele pôde dizer para a gente que Jesus estava ali
e que veio buscá-lo e que ele ia com ele. Para quem está perdendo um ente querido amado, não sabe como isso é um conforto tremendo, né? Na hora que a pessoa está indo, partindo. E também o privilégio que Deus me deu de no último momento de vida, segundos de vida, deu poder, ele já estava sem como, mas eu pude falar ao ouvido dele o quanto eu amava, o quanto ele era importante para mim, o quanto eu amei a vida toda e que eu nunca mais na minha vida, eu tinha certeza, eu tenho certeza, que eu nunca mais vou amar alguém como eu amei ele. E aí dei um beijinho nele e aí ele partiu. Então assim, para mim foram momentos preciosos, desde a chegada desse país até o dia de hoje, eu tenho visto a mão do Senhor cuidando de mim a cada momento. Amém. Eu estava trabalhando e recebi uma ligação do Brasil. Minha avó, alguns já ouviram esse testemunho, mas eu gostaria que os que não ouviram também soubessem como Deus age na vida da pessoa. E foi assim, muito impactante na minha vida, que foi a primeira vez que Deus assim, respondeu uma oração de forma espontânea na minha vida. E eu estava trabalhando e ouvi uma ligação da minha avó no Brasil, pedindo, Liane, eu não estaria te ligando se não houvesse essa necessidade. Minha avó nunca tinha ligado para pedir dinheiro. E quando ela falou, eu preciso de R$800, e eu não tinha esse dinheiro disponível. Liguei para o meu irmão, Márcio, está acontecendo isso no Brasil, era uma necessidade grande, que não há tempo para explicar, mas havia uma necessidade grande, e ele não tem. Liguei para minha irmã, expliquei a situação, e Eliane, eu estou dura, realmente não tenho. Mas Deus havia colocado no meu coração algo que até então eu nunca havia sentido, aquele peso, sabe? Eu preciso fazer alguma coisa, se eu fosse responsável. Naquele dia, eu trabalhava, na época, eu estava trabalhando no Check Cashing Store, e trabalhava com dinheiro, era minha ferramenta de trabalho o dia inteiro, e eu passei o resto do meu dia em oração, não de joelho, como os irmãos sabem, fiquei com aquele burden, aquele peso no meu coração, em oração, em espírito de oração. Cheguei em casa, chamei meu esposo e expliquei a situação. Honey, está acontecendo isso no Brasil. Do we have money to send? Nós temos dinheiro para mandar. Olha, a gente pode fazer alguma coisa. Eliane, você tá louca? Eliane, you crazy? You know, aí me deu a lista de contas que a gente tinha para pagar e o quanto a gente já havia mandado, né, até aquele ponto dos meses anteriores, naquele também. Eu não fiz nada, mas saí dali, do ambiente em que ele estava, fui para um outro ambiente na casa e chorei. E já fui no quarto, chamei meu filho, falei, filho, está acontecendo isso no Brasil. E você vai fazer uma oração depois que você orar. A mãe ora. Ele orou, ele terminou de orar. Eu orei. E enquanto eu orava, meu marido lá do outro lado da casa, Eliane, aquilo de certa forma me irritou, porque na época eu achava assim, que ele estava com ciúme de Deus, né? Porque achava que eu vivia muito na igreja, eles queriam lá, e Eliane, mas eu nem imaginava que enquanto ele estava me chamando, Deus já estava respondendo a minha oração. Eu terminei de orar, fui, what, Jim? E ele falou, honey, let's open the big bank, honey. Let's open the bank.
E para a glória do Senhor, meu marido e eu ficamos a noite inteira contando moedas. E os R$800 que a minha avó pediu somaram em $940. $940. Nós fomos dormir. Honey, what time we went to sleep? 5 o'clock in the morning, counting coins. 5 o'clock in the morning, counting coins. Para ver o que Deus, foi a primeira vez que Deus assim respondeu uma oração de uma forma assim, instantânea na minha vida. E eu louvo a Deus, é algo que eu vou levar no meu coração. E gosto de dividir, de falar esse testemunho, porque foi a oração? Não. Deus responde, claro que a gente precisa pedir. Deus quer que eu e você estejamos diante dele, orando, intercedendo por nós, pelos nossos familiares, pelas necessidades da igreja. Deus quer que nós sejamos intercessores. Mas Ele é que dá a resposta. É Ele que já tem o caminho traçado. É Ele que quer ter um relacionamento comigo e com você. Amém. E a gente só se relaciona através da oração. Quando, né, comunicação, 2 vias. Um fala, o outro ouve. Amém? Amém? Que nós possamos estar assim, estar calados diante de Deus para ouvir. E no tempo do Senhor falar. Amém, igreja? Amém. 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 Vamos cantar mais uma vez o coro. Por isso nós te adoramos. Como a Eliane falou, meu testemunho é para a honra e glória de Deus. Deus faz coisas tremendas na vida da gente. Vou tentar dar meu testemunho sem chorar. Porque Deus faz maravilhas na vida da gente e eu fico emocionada cada vez que eu lembro. E só para tentar resumir rapidinho, quando eu morava no Brasil, minha família veio de uma família espírita, e espírita mesmo, nessa eles chamam de mesa branca, é o outro lado mesmo. Então eu nasci num lar sempre dizendo que cada vez que crente vem perto, você fala a religião que você é, que eles vão sair correndo. Então eu cresci com essa mentalidade. Muitas coisas eu não falo criticando, mas porque eu sofri muito quando eu era dessa religião por bobeiras, né? Eles creem que a pessoa quando se mata volta, e normalmente volta na mesma família. E eu tive uma situação na minha família e bem na época eu fiquei grávida, então eu passei minha gravidez toda com aquele medo, coisas assim que não é de Deus mesmo. Então em 2000, meus irmãos vieram para cá e foram morar em Moca, do lado de uma casa de um anjo enviado de Deus. Aí veio Moisés. E depois que eles vieram, eu tentei 4 vezes ir no consulado e eles sempre me negaram. Meu sonho era vir para cá, né? Eu já tinha o Iago. E aí então, na 4ª vez não deu, e a minha irmã disse assim: Guida, eu conheço um coiote e ele pode te trazer pelo México, você e o Iago, mas a gente vai ter que fazer isso sem que ninguém saiba do Brasil, né? Porque senão eles não vão deixar você vir e eles vão ficar bravos comigo. Então eu peguei o Iago, comprei passagem como se fosse para São Paulo fazer entrevista, né? E nessa época meu pai já era vivo ainda, nós despedimos eles e fomos para São Paulo realmente, mas para pegar um voo para o México. Então, quando cheguei lá, aquele lugar é horrível, é o lugar que nós ficamos, um hotel sujo, eu tinha nojo de tocar em qualquer coisa. Mas aí então nossa trajetória foram 7 noites, nós caminhamos. E o Iago era um bebê. Eu sempre fui assim, pequenininha, e o Iago nasceu com 5 quilos e 105. Então ele era um bebê grande, mas nessa época ele já estava com 1 aninho e meio. Então ele era um bebê super forte.
granizo pesado. Aí nós começamos a nossa caminhada. Então nós caminhávamos durante a noite para que ninguém pudesse nos ver, e durante o dia, quando dava nós descansávamos. Nós tínhamos uma mochila, cada um tinha que carregar uma mochila só com básico ali e água, né? Mas resumindo isso, então nós caminhamos 7 noites e tinha muitos cactos, né? Literalmente eu passei pelo deserto e Deus falou comigo lá. Amém. Aí veio uma noite anterior, sem eu conhecer ela, minha irmã me colocou no telefone e ela disse assim: Deus está no controle, Deus está para você. E eu pensei: meu Deus, já vem esse papo diferente. Aí, mas eu não sabia o plano que Deus tinha, que Deus tinha um plano de falar comigo. Aí, então nós caminhamos na sexta noite. Eu já estava fraca, eu já estava aguentando. A nossa água já tinha acabado, já fazia uns 3 dias. Só que as pessoas, os anjos de Deus, né, colocam galões de água no caminho, água morna, por causa do calor durante o dia. Mas quando a gente bebe, é claro, parece água gelada. Então o Iago sem leite, não tinha leite, mas tipo assim, Deus cuidou tanto que ele não chorava, porque eu ficava com medo que ele chorasse e os coiotes iriam ficar bravos. E muita gente, eles deixam as pessoas no meio do caminho porque pode atrapalhar eles. Mas até mesmo Deus usou até os coiotes para me ajudar a carregar o Iago. Então teve uma noite que nós estávamos subindo, eu não passei pelo lago como tem muita gente que passa, mas nós subimos uma montanha. E nessa montanha era muito inclinada, então você precisava das suas 2 mãos, né, para se segurar, para não escorregar. Aí um dos coiotes estavam com o Iago no colo, e eu subindo e eles à minha frente. E nisso, esse menino escorregou com o meu filho no colo, escorregou, e a gente não conseguia enxergar, não sabia nem que altura que nós estávamos. E naquele momento eu falei para Deus, eu disse: Deus, se o meu filho morrer aqui, eu me atiro junto. Porque morreu, eu desci nele. Aí foi quando eu vi Deus, literalmente a mão de Deus, colocando aquele menino de volta o meu filho. Então foi assim, aquele dia eu disse: uau, eu agradeci a Deus, sem conhecer esse Deus que eu vim conhecer aqui. Aí nós estávamos já esperando a van, nós já estávamos nos Estados Unidos, na sétima noite, e nós estávamos esperando a van dos coiotes para nos liberar para os outros ambientes, né, para a Flórida, o pessoal que ia para o norte. E nós estávamos assim abaixados nas moitas assim, e chegou umas 2 ou 3 vans. Só que não era dos coiotes, era bem engraçado. Aí parecia filme, gente, eles eram aqueles cachorros latindo assim, e nos levaram presos. E também uma coisa que eu esqueci de falar, que no meio do caminho nós fomos roubados, né? Eu acho que é a turma dos coiotes mesmo que combina com o pessoal, tudo. Mas graças a Deus deu livramento, nada aconteceu com a gente, eu só levaram o dinheiro. E aí nessa noite a imigração nos pegou, me levaram para a prisão, e a maioria deles eles mandaram de volta, eles nem prendem, né? Porque o pessoal, os mexicanos, eles já mandam de volta. E em menos de 6 horas eu já estava livre, né? Então eles perguntaram para onde que você vai? E eu falei a verdade, eu vou para casa da minha irmã, e a minha irmã naquela época era ilegal ainda aqui. E a única coisa que eu tinha era o telefone dela escrito no papel. Eles ficaram com nossos passaportes e ligaram para minha irmã. Aí ela foi desesperada na casa da Evelise, disse: Evelise, por favor, né? Faz um sorteio aqui. Aí eu acho que a Evelise falou com eles, essa parte eu não me lembro, né? Mas eu sei que aí eles falaram com a minha irmã, falaram a situação e eu me larguei lá. Aí depois de 6 horas eles nos deixaram numa rodoviária, né? E somente nos deixaram assim: ó, vocês vão ficar aqui.
não se preocuparam em nada. Tipo assim, eu não sabia nem espanhol, né? Pra gente que logo chega aqui, o espanhol é grego, né? Não sabia fazer uma ligação, não sabia usar o telefone público nem nada, mas Deus colocou um anjo, outro anjo dele. Lá veio um senhor que viu o camburão da imigração me largar, eu e o Iago, e ele veio falar comigo, e eu não entendi muito, mas eu entreguei um papel para ele. Ele ligou para minha irmã, falou com minha irmã mandou dinheiro para ele me levou numa loja, eu estava toda suja, imagina, 7 dias sem tomar banho. Estava suja, e aí ele me levou na primeira loja que ele me levou, na JCPenney, e comprou uma roupa assim mesmo, mas nem disfarçou porque eu estava com meus cabelos sujos, eu estava toda suja. E aí nos levou para o aeroporto. Ele comprou uma passagem, foi super honesto, não pediu nada em troca. E aí a gente chegou. Toda suja. Eu me lembro, e não tinha nenhuma mala, não tinha bolsa, não tinha nada. Mas a nossa coisa estava num saco preto de lixo. E eu entrei assim no avião. Mas Deus tinha um plano. Nós chegamos aqui, aí veio o Moisés, nos me ensinaram, né, tudo de Deus. E aí, nisso a imigração me deu um papel também, para comparecer à corte, né, e nisso daí a Elis começou a orar, né, assim, Deus tinha dado para eles também os papéis, e ela falou assim, a unção que está sobre nós, vai sobre você, confia em Deus, tudo. Aí, inclusive Deus nos deu um versículo, que eu vou pedir, se possível, que ela leia, porque marcou muito a minha vida, que é Deuteronômio 1:16, que fala sobre o coração do juiz estar nas mãos de Deus. Se você puder ler, Felizinho. Dê instruções para que eles agissem como juízes justos e retos em todas as questões que aparecessem entre vocês, mesmo quando estivesse envolvido algum estrangeiro. Quando tiverem de tomar alguma decisão, eu disse a eles, não favoreçam ninguém por isso ou por aquilo. Deem a mesma atenção ao grande e ao pequeno, ao pobre e ao fraco. Não tenham medo de ninguém, porque estarão exercendo a função de juízes em nome de Deus. Contudo, os casos que acharem difíceis deverão trazer a mim, para que eu estude e resolva. Assim, dei estas e outras instruções naquela ocasião. Amém. Então não tem casos pequenos, grandes diante de Deus. E Deus usou a vida de Moisés, a minha vida, a do Iago, nos abençoaram muito. E nós pegamos uma advogada e ela disse assim, eu não te prometo nada, a única coisa que eu te prometo é levar o seu caso, prolongar o máximo possível para que saia alguma lei, alguma coisa. Mas, como diz o versículo, que o coração do juiz está na mão de Deus, a gente confiou. E, inclusive, a gente foi numa entrevista e eles foi comigo. Eu não tinha documento nenhum, não tinha nem como provar que o Iago era meu filho, a não ser o papel da imigração, que eles ficaram com tudo. Aí, um homem na imigração foi bem duro comigo, disse assim, você é irresponsável, como é que você vem tão mexe com uma criança? E naquele momento, ele fechou e orou para Deus e segurando minha mão, confia. E a gente pensou que o homem não ia carimbar os papéis, mas Deus é maior. E ele assinou, e um milagre de Deus fez um milagre tão grande que em 2012 eu recebi meu green card. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus é fiel, tremendo e não tem situação pequena. Então esse é meu testemunho, graças a Deus. Hoje eu e o Iago estamos aqui e essa é a nossa terra prometida. Amém. Como acredito que foi para a Vera também e para todos que estão aqui. Amém. Amém. Acabou lhe disse um dos seus discípulos, Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. E ele lhes disse, quando orardes, dizei, Pai, seja o teu nome, Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, dá-nos cada dia o nosso pão cotidiano. Perdoa os nossos pecados, pois também nós perdoamos a qualquer que nos deve, e não nos conduz em tentação, mas livra-nos do mal. E nós possamos participar da ceia do Senhor
pensando nesse texto. E de uma forma hoje um pouco diferente. Eu gostaria de que nós pudéssemos vir à mesa do Senhor, pensando no perdão, celebrando o perdão. Essa é uma das formas de nós participarmos da ceia do Senhor, celebrar o perdão. E por que perdão? Porque essa foi a forma como Deus nos amou. Existem duas coisas que são as mais importantes na vida da humanidade: o amor e o perdão. Deus é a fonte de todo o amor. Deus é a fonte do perdão. É inspirados naquilo que Deus fez por nós. Quando uma pessoa da Trindade foi designada para vir a este mundo, para pagar o preço dos nossos pecados e nos perdoar e nos livrar de toda a maldade. Então, quando nós celebramos a ceia, nós celebramos o perdão. Aquele perdão que nos foi outorgado através do sacrifício e do sangue derramado por Jesus. De uma maneira muito íntima. A ceia do Senhor é aquele momento quando nós regressamos através da nossa imaginação, aquele momento quando Jesus caminhou o caminho do Gólgota. É aquele momento quando nós podemos nos associar àquelas pessoas que ali estavam com o mesmo sentimento de adoração, vendo o tremendo sacrifício que Jesus estava fazendo por cada um de nós. O preço foi pago. Ali na cruz, os nossos pecados foram perdoados. Ali na cruz, nós podemos ver toda a dor, todo o sentimento que carregou Jesus, para que nós pudéssemos receber o perdão. E Jesus nos ensinou de uma maneira maravilhosa através da oração diária. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha sobre nós o teu reino, seja feita a tua vontade aqui na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá dia a dia, e perdoa os nossos pecados, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E nesse momento, diante do altar do Senhor, diante de Deus, eu quero que você possa colocar em prática esse mandamento. Perdoa daquelas pessoas que você considera como devedores, assim como Jesus nos tem perdoado. E nós juntos possamos nesse momento ser lavados e purificados pelo sangue precioso de Jesus, sendo habilitados a participar desse momento, e possamos juntos celebrar participando da ceia. O pão representa o corpo de Cristo crucificado por nós. O vinho representa o sangue derramado por Jesus em nosso favor. Vamos ficar de pé. E com esse sentimento, eu os convido a se aproximar da mesa do Senhor, tomar o pão e o cálice, regressar ao seu lugar, até aquele momento quando juntos vamos comer o pão e tomar o cálice.
Todos têm recebido o pão e o cálice. Eu vou pedir ao Eduardo que nos dirija a Deus em oração, agradecendo a Deus pelo tremendo sacrifício que Ele fez na cruz por nós. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, Senhor, na tua presença, Senhor, te damos graça, Pai, te agradecemos, Senhor, pelo teu sofrimento naquela cruz, Pai. Ó Senhor, sabemos que nenhum homem poderia passar por seu nosso. Ó Senhor, estamos aqui, Senhor, para lembrar, Pai, Senhor, o teu sofrimento. Ó Senhor, o castigo que nos trouxe a paz, Jesus. Ó Senhor, estamos aqui, Pai, para te agradecer, Jesus. Ó Senhor, representando aqui, Senhor, o vinho, Pai, e o pão, o corpo e o teu sangue que foi derramado por nós, Jesus. Ó Senhor, o sangue que nos livra de todo pecado, Jesus. Ó Senhor, nos perdoa, Pai, os pecados, nossos pensamentos, Senhor, nossas palavras, obras, Jesus. Se tem algo em nós, Senhor, que não te agrada, Pai, que tu venhas, Senhor, falar conosco. Mas apresentamos a Ti, Senhor, nossos erros, nossas falhas, Pai, para que possamos diante de Ti, Senhor, celebrar essa ceia, Pai. Ó Senhor, o mais puro possível, Pai. Te agradecemos por tudo, Senhor, em nome de Jesus. A palavra de Deus diz que, tendo tomado o pão, comeu e disse: esse é meu corpo, que é entregue por vós. Fazei isso todas as vezes que comeres em memória de mim. Comamos todos. Vou pedir a Eliane que ore a Deus pelo vinho, pelo cálice. Senhor, obrigado mais uma vez pelo privilégio que temos de estar na Tua presença. Seria em vão estarmos aqui reunidos. Seria simplesmente mais uma reunião de família, mas sem a Tua presença, Pai. É a Tua presença, Pai, que faz a diferença em nosso meio, em nosso viver, em nosso caminho. Obrigado, Senhor, porque o Senhor levou sobre si o castigo que nos trazia, que me traz a paz. Obrigado porque o Senhor venceu o inimigo chamado morte. E o Senhor ressuscitou. E porque o Senhor ressuscitou, nós também vamos ressuscitar. Ouvimos essa palavra poderosa sobre fé, e é poderosa porque é a Tua palavra, Pai. E nós Te louvamos porque o Senhor deixou escrito para nós. O Senhor nos deixa saber que vale a pena confiar, que vale a pena acreditar, que nós podemos viver pela fé. Não precisamos ver, não precisamos sentir, Pai. Precisamos crer. Louvado seja, Pai, o Teu nome. Obrigado pelo pão, obrigado pelo vinho que tomamos, Senhor, como lembrança daquilo, do preço, do sacrifício que o Senhor fez por nós. Muito obrigado, Deus, em nome de Jesus. Amém. Tendo tomado o cálice, tomou e disse: esse é meu sangue que é derramado por vós. Fazei isso toda vez que beberdes em memória de mim. Vamos. A palavra de Deus diz que logo depois eles cantaram, saíram alegres para participar da vida que estava ao seu redor. E o que nós vamos fazer agora também não será diferente. Nós vamos cantar mais uma vez e logo depois nós vamos sair e vamos estar ali juntos, comendo, participando do alimento